Bem-vindo a uma jornada fascinante e ousada pelo lado mais oculto de Cuba. Um país que cativou o mundo com sua cultura vibrante, praias deslumbrantes e vida noturna exótica. Mas hoje, o que vamos mostrar a você não é o que aparece nos folhetos turísticos. Vamos revelar segredos tão escuros e surpreendentes de Cuba que vão deixar você sem palavras. Esses segredos, escondidos à vista de todos, são o que realmente define a vida na ilha. E nem todos os turistas têm a chance de conhecê-los. Se você acha que conhece Cuba, pense novamente. Se você se atreve a descobrir o outro lado deste paraíso, fique conosco até o final deste vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar like se quiser mais revelações impactantes deste mundo oculto. Cuba, esse país onde o calor do Caribe e a música contagiante parecem dominar tudo, também tem um lado sombrio. As águas cristalinas de suas praias escondem histórias que os turistas raramente conhecem. Enquanto os viajantes desfrutam da vibrante vida noturna e dos hotéis de luxo, uma indústria muito diferente alimenta-se da pobreza e do desespero. Nas zonas turísticas, o comércio sexual é muito comum. Muitas jovens, impulsionadas pela necessidade, se veem obrigadas a vender seus corpos em troca de uma vida mais confortável. O mais assustador é que não é só a pobreza, mas também as famílias que empurram algumas delas para essa vida. Você sabia disso? Isso é apenas o começo. Enquanto o governo cubano apresenta o país como uma terra de beleza e prosperidade, a realidade para muitos cubanos é bem diferente. Cuba ainda está sob um regime de partido único, onde a liberdade de expressão é severamente restrita. As notícias e os meios de comunicação são controlados pelo Estado, dificultando o acesso a informações imparciais. Criticar o governo pode ter graves consequências. Apesar do turismo encher os cofres do país, os cubanos vivem presos a um sistema que lhes tira direitos fundamentais. O que você vê como turista é apenas uma pequena parte da realidade. Você se atreve a olhar além disso? Além disso, em Cuba, o sistema financeiro é uma verdadeira confusão. É um dos poucos países onde o uso de cartões de crédito é praticamente impossível. As transações precisam ser feitas em dinheiro, o que gera caos, especialmente para os turistas que não compreendem o sistema. Cuba usou várias moedas diferentes ao longo dos anos, e embora o governo tenha tentado simplificar, a situação ainda é complicada. Muitos turistas se veem presos em um labirinto de pagamentos em dinheiro e altas comissões de caixas eletrônicos. E o truque maior está no dólar, que tem um imposto adicional de 10%. A produção dos famosos charutos cubanos é um símbolo de luxo e prestígio, mas poucos sabem que essa indústria está cercada de mistérios. Cada charuto passa por um processo artesanal que dura dias. No entanto, os trabalhadores das plantações de tabaco, controladas pelo governo, vivem em condições precárias e recebem salários baixos. Os turistas, cegos pela fama dos charutos, não veem o que está por trás dessa indústria. Em lugares como Varadero, um paraíso turístico com praias de águas cristalinas e resorts de luxo, a beleza superficial esconde uma profunda desigualdade. Enquanto os turistas desfrutam do luxo, o resto do país continua em extrema pobreza. O contraste entre o luxo do turismo e a luta diária dos cubanos é impressionante. A crise econômica parece não ter fim. Além disso, muitos cubanos têm migrado para outros países, como Estados Unidos e Espanha, devido às dificuldades econômicas e políticas. Muitos arriscam atravessar as fronteiras ilegalmente, enfrentando perigos extremos e pagando grandes quantias a redes de tráfico humano. A desesperança é tanta que milhares tentam cruzar o mar em busca de uma vida melhor. Em Cuba, a falta de automóveis modernos é notável. Carruagens de cavalos e bicicletas se tornaram meios comuns de transporte, principalmente nas áreas rurais. Esses carros antigos, símbolos culturais da resistência cubana, ainda circulam pelas ruas, mas a infraestrutura precária e o caos no tráfego dificultam a mobilidade. A conexão com a internet é limitada e cara. Até 2018, muitos cubanos não tinham acesso à internet em casa, dependendo de pontos Wi-Fi públicos. Mesmo hoje, o acesso continua restrito e muitos recorrem a métodos clandestinos para compartilhar arquivos, o que evidencia a enorme desigualdade digital. A crise econômica que afeta o país é devastadora. A pandemia de Covid-19 agravou ainda mais a situação, afetando o turismo e fazendo com que setores-chave da economia, como a produção de açúcar, colapsassem. Cuba importa a maior parte de seus bens essenciais, e a falta de divisas faz com que o país não possa garantir essas importações. Em 2024,
Cuba continua enfrentando uma situação econômica difícil. Os hotéis em Cuba refletem as dificuldades econômicas do país. Embora alguns resorts sejam luxuosos, muitos outros estão em ruínas, com serviços de baixa qualidade. A falta de manutenção e a escassez de recursos tornam as condições de hospedagem bastante precárias. Por fim, as diferenças políticas e econômicas em Cuba são evidentes. O controle do Partido Comunista sobre a política e a economia limita a liberdade individual dos cubanos e impede o desenvolvimento do país. Enquanto os turistas desfrutam de luxos, muitos cubanos vivem em condições de extrema pobreza. Então, se você achava que Cuba era só música, dança e belas praias, agora sabe que há muito mais por trás disso. Se você quer descobrir os segredos mais escuros da ilha, continue conosco nesta jornada. E lembre-se, inscreva-se no canal para mais revelações que só nós podemos te contar. Bem-vindo a uma jornada fascinante e ousada pelo lado mais oculto e surpreendente de Cuba, este país conhecido em todo o mundo pela sua vibrante cultura, suas praias de sonho e sua música contagiante, mas que guarda segredos que raramente vêm à tona. O que vamos contar hoje não aparece nos folhetos turísticos nem nos guias de viagem. Estes são os segredos mais profundos da vida na ilha, que nem todos os turistas têm a oportunidade de conhecer. Se você acha que conhece Cuba, prepare-se para descobrir um lado completamente diferente, onde a beleza e o luxo convivem com realidades que desafiam qualquer expectativa. Cuba é muito mais do que parece à primeira vista. Por trás de suas paisagens paradisíacas e noites cheias de ritmo e alegria, se escondem realidades que poucos ousam mencionar. Muitas pessoas, especialmente as mais jovens, enfrentam decisões difíceis no seu dia a dia, impulsionadas pela pobreza e, em alguns casos, pressionadas pelas suas próprias famílias. Algumas dessas jovens acabam em situações que ninguém deveria passar. O governo cubano construiu uma imagem de prosperidade e alegria para os olhos do mundo, mas a realidade cotidiana para muitos cubanos é bem diferente. A liberdade de expressão é severamente restringida e criticar o governo pode ter consequências graves. Os meios de comunicação estão completamente controlados pelo Estado, o que limita o acesso a informações imparciais e objetivas. Enquanto o turismo enche os cofres do país, a maioria dos cubanos vive aprisionada em um sistema que lhes nega direitos fundamentais e os mantém em uma luta constante pela sobrevivência. A economia em Cuba é outra de suas complexidades ocultas para os turistas. O sistema financeiro pode parecer um autêntico labirinto. O uso de cartões de crédito é praticamente inexistente, e as transações devem ser feitas em dinheiro, o que gera confusão e muitas vezes frustração. Além disso, existe um imposto adicional de 10% sobre o uso do dólar americano, o que complica ainda mais a situação. Mesmo indústrias tão icônicas como a do tabaco têm um lado sombrio. Os charutos cubanos são famosos no mundo inteiro pela sua qualidade e prestígio, mas poucos conhecem as condições em que são produzidos. Os trabalhadores das plantações de tabaco controladas pelo governo enfrentam longas jornadas de trabalho, salários baixos e condições precárias. Enquanto os turistas compram esses produtos como símbolos de luxo, aqueles que os produzem mal conseguem cobrir suas necessidades básicas. Em destinos turísticos populares, como resorts de luxo e praias cristalinas, a desigualdade é evidente. Os turistas desfrutam de comodidades e serviços exclusivos, enquanto grande parte da população local vive em condições de extrema pobreza. Esse contraste entre a vida cotidiana dos cubanos e o luxo que os visitantes estrangeiros desfrutam é impactante. A desesperança econômica e política levou milhares de cubanos a buscar uma vida melhor fora do país. Muitos se arriscam a cruzar fronteiras perigosas ou até o próprio mar em embarcações improvisadas, enfrentando condições extremas e perigos inimagináveis. Alguns o fazem por um futuro mais promissor, enquanto outros simplesmente buscam escapar de uma realidade que parece não oferecer esperança. A falta de infraestrutura moderna também é um desafio visível em Cuba. Embora os carros clássicos sejam um símbolo cultural do país, sua contínua presença nas ruas reflete a falta de recursos para adquirir veículos modernos. Em muitas áreas rurais, carroças puxadas por cavalos e bicicletas se tornaram meios de transporte comuns, evidenciando as limitações de mobilidade na ilha. O acesso à internet é outro aspecto que destaca as desigualdades em Cuba. Até pouco tempo atrás, a maioria dos cubanos não tinha acesso à internet em suas casas,
dependendo de pontos Wi-Fi públicos. Embora essa situação tenha melhorado em certa medida, os custos continuam elevados e o acesso é limitado. Muitos recorrem a métodos clandestinos para compartilhar arquivos e se manter conectados, o que reflete uma significativa brecha digital. A pandemia de Covid-19 agravou ainda mais a crise econômica em Cuba. Setores-chave, como o turismo e a produção de açúcar, que já enfrentavam dificuldades, foram gravemente afetados. O país depende em grande medida das importações para satisfazer suas necessidades básicas, mas a falta de divisas limita a capacidade do governo de garantir esses suprimentos essenciais. Até os hotéis refletem as dificuldades econômicas do país. Embora alguns resorts ofereçam serviços de luxo, muitos outros estão deteriorados, com falta de manutenção e recursos escassos. Os turistas que buscam uma experiência autêntica muitas vezes se deparam com condições de hospedagem que deixam muito a desejar. Cuba é um país cheio de contradições. Por um lado, oferece paisagens espetaculares e uma cultura rica que encanta quem a visita. Por outro lado, enfrenta desafios econômicos, sociais e políticos que impactam profundamente a vida de seu povo. Se você pensava que Cuba era só música, dança e praias de sonho, agora sabe que há muito mais por trás dessa imagem. Esta ilha, com todo o seu encanto e complexidade, guarda segredos que poucos conhecem. Se quiser descobrir mais sobre esses temas ocultos e explorar realidades que normalmente não são contadas, fique conosco nesta fascinante jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos impactantes como este. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando histórias que merecem ser contadas.